Olá, uma ótima tarde a todos, boa tarde Brasil! Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é segunda-feira, dia 29 de julho. Você acompanha comigo agora imagens ao vivo do projeto Pecuária BR. Projeto Pecuária BR, que aliás traz um grande evento, um grande leilão. Nesta próxima terça-feira, amanhã, vai ter uma oferta de 800 bezerros, 1.200 fêmeas, todas inseminadas, com prenhez confirmada de touros melhoradores. Ainda hoje eu falo a respeito deste assunto. Realmente é um grande evento, uma grande festa para a pecuária nacional, uma oportunidade de investimentos única para o produtor rural brasileiro. Hoje, então, você vai ter informações sim a respeito deste grande evento. Você está acompanhando imagens aqui, a propriedade. Essa propriedade é muito perto aqui de Campo Grande, na região, em torno de Campo Grande, no município de Terenos, cerca de 40 minutos aqui da sede do Canal do Boi. E olha, além disso, eu agradeço, já dei os meus agradecimentos aos nossos telespectadores. Você vai ter informações de pecuária, tem informação de agricultura, isso tudo aqui pelo Canal do Boi, pela Parabólica, pelas TVs por assinatura, como a TV Claro e a NET. Você acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e no Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição, Agricultura BR no ar. Um grande abraço a todos. Olha, além de falar desse grande evento, essa grande festa da pecuária, oportunidade para investidores, eu vou trazer aqui alguns destaques importantes, como, por exemplo, uma área de elevação e principalmente de seleção de genética para milho lá nos Estados Unidos. Você vai acompanhar essa informação por aqui. Você tem destaques a respeito de como que está a colheita do milho no Brasil, de acordo com a AG Rural. Eu vou falar sobre o mercado de soja, vou trazer também informações a respeito de como que vem as conversas entre Estados Unidos e China, elementos importantes para o andamento de diversos mercados. Você tem expectativas em relação ao que se pode ter em torno de comercialização no Brasil. Tem mercado físico, tem mercado futuro e muito mais. É o Agricultura BR no ar, que você acompanha a partir de agora. E olha, eu comecei falando a respeito do projeto Mais Pecuária, pouco você tinha aqui na nossa programação a agenda de leilões. O projeto Mais Pecuária traz essa grande oferta, um grande leilão que você vai acompanhar amanhã. Daqui a pouco nós vamos ter a participação das nossas equipes de reportagem direto da fazenda. Então você vai ter mais destaques, informações detalhadas a respeito desta oferta. Então continue conosco, você que é pecuarista. Então você estava acompanhando a agenda de leilões, estava vendo as ofertas do Mato Grosso? Legal, mas daqui a pouco você vai ter aí mais informações por aqui. Mas eu não deixo você sem informação não, porque antes de falar do mercado agrícola, principalmente de soja, eu comento agora um pouco a respeito das habilitações de plantas frigoríficas aqui do Brasil para exportar carne bovina para a China. Essas exportações para a China estão sendo estudadas. Nós tivemos aí alguns pontos que foram colocados pelos chineses e a expectativa é de que tenhamos em breve uma situação bastante amigável, bastante interessante para os produtores brasileiros, para a cadeia produtiva da carne do Brasil. Daqui a pouco eu vou falar com o Walter Puga Júnior, que vai nos trazer as informações a respeito dessas habilitações, porque, ao que tudo indica, em breve teremos plantas frigoríficas habilitadas para embarcar carne bovina, novas plantas habilitadas para embarcar carne bovina à China. E olha, nós tivemos a apresentação de um importante levantamento que mostra, um levantamento feito pelo Ministério da Agricultura e também pela Embrapa, que mostra as expectativas em relação a tanto a produção, mas também as exportações brasileiras, tanto de grãos quanto também de carnes. Nos dois aspectos, essas situações vêm muito positivas e até 2028, uma expectativa de crescimento de até 30% para as carnes, com destaque especial para a carne bovina.
Aliás, esse levantamento ele tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. China é o grande mercado internacional. Nós temos uma China hoje que tem tido negociações com diversos países, tentando retomar posicionamentos junto aos Estados Unidos, mas que fica cada vez mais claro que vem buscar na América do Sul o fornecimento da maior parte da sua alimentação, visto como estratégico para qualquer governo. Vou falar agora com Walter Pulga Júnior, que vai dizer por que nós devemos ter novas plantas frigoríficas habilitadas a qualquer momento. É o Pulga que fala comigo sobre esse assunto. Pulga, boa tarde, um bom início de semana. Pode acontecer ou ser anunciado a qualquer momento. Pulga, seja bem-vindo. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Fabiano, é uma notícia muito boa para o Brasil, principalmente para os frigoríficos que pleiteiam aí acesso ao mercado chinês. Bom, o ex-deputado federal Marcos Montes, que atualmente é secretário executivo do Ministério da Agricultura e que estava ocupando o cargo de ministro interinamente, fez reuniões recentemente com representantes do governo chinês. E, segundo ele, em aproximadamente 10 dias podemos ter autorização para mais frigoríficos exportarem carnes para a China. E mais do que isso, numa entrevista concedida ao jornalista Cristiano Zaia, do Valor Econômico, Marcos Montes avaliou que há grandes chances de que nós tenhamos 30 novas unidades, abatedores de bovinos, suínos e aves, habilitadas nos próximos 10 dias. Nas últimas semanas, os técnicos do Ministério da Agricultura testam um novo modelo de auditoria. Nós informamos aqui, você ressaltou isso, a pedido do próprio governo chinês, através de videoconferência, isso para facilitar a inspeção dos frigoríficos. E esse modelo, realizado por videoconferência, tende mesmo a agilizar as decisões, porque evita, lógico, aquelas viagens de comitivas internamente da China para cá e depois internamente no país. As auditorias por videoconferência estão sendo muito bem sucedidas e nossa percepção é de que a China vai habilitar todas as plantas que solicitaram autorização para exportação dentro de 10 dias, mais ou menos. Quem disse isso foi Marcos Montes, secretário executivo do Ministério da Agricultura. Agora, para os frigoríficos, essa reabilitação, essas habilitações para exportação representam aí uma oportunidade para aproveitar melhor a demanda que foi criada por carne na China em função do surto da peste suína africana, que, lógico, dizimou, como se sabe, a peste suína é incontrolável, ela dizimou boa parte do plantel suíno da China. Como os abatedores estão agora autorizados a exportar, a capacidade de produção está perto do limite, portanto, os que já têm autorização estão no limite. Viriam, então, novas autorizações e outros frigoríficos entrariam nesse mercado também. As habilitações devem tornar a China ainda mais dependente, mais importante para os frigoríficos brasileiros. Ela depende do fornecimento de carne do Brasil. Aliás, a China já é o principal destino das exportações brasileiras de carne de frango, suína e bovina. E para encerrar, só no primeiro semestre, Fabiano, os embarques já renderam 1 bilhão e 400 milhões de dólares, segundo dados da SECEX, Secretaria de Comércio Exterior. Então, uma notícia positiva, começamos a semana aí com informações boas para o setor de carne. É com você. Tá certo, Walter Pulga Júnior, obrigado pela participação. Pulga trazendo informações que são importantes, estratégicas aqui para o Brasil. E o assunto a partir de agora é o mercado da soja. E olha, negociadores, tanto dos Estados Unidos quanto da China, se preparam, buscam seus argumentos, buscam agora novos parâmetros para um encontro que vai ocorrer em Xangai. Representa uma retomada nas negociações para tentar pôr um fim ou, quem sabe, amenizar os efeitos do conflito comercial entre os dois países. O fato é que não se tem, pelo menos nos últimos meses, nenhuma pontuação que mostre um real entendimento ou proximidade desse entendimento em relação a Estados Unidos e China. Muito pelo contrário, chineses e representantes do governo da China chegaram a declarar neste final de semana de que a China não cederia a nenhum tipo de pressão feita pelo governo norte-americano.
Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sempre no Twitter, ele colocou a seguinte situação, que os chineses devem estar aguardando até o próximo ano, quando vai haver eleições presidenciais nos Estados Unidos, e com isso poder conseguir um acordo melhor para a China. Ali foram duas situações ali do Donald Trump, que sempre pensa muito na questão do efeito de suas palavras. Ele tanto atacou os chineses, que estão dizendo que estão enrolando para fechar um acordo, quanto também deu um recado para o eleitor norte-americano dizendo que o próximo presidente, se não for ele, será um presidente que vai negociar situações piores para os Estados Unidos. Donald Trump, portanto, não deixou de graça. Mas, afinal de contas, o que se tem, de acordo com a imprensa internacional, principalmente a imprensa norte-americana, é um encontro em Xangai, os técnicos norte-americanos e chineses se preparando para mais um encontro, mais uma rodada de negócios, mas que começa praticamente do zero. Afinal, essa informação aí foi a que deu algum suporte para os negócios com soja no fechamento da última semana. Começam desde essa madrugada de segunda-feira, nos negócios com soja na Bolsa de Chicago, também sendo o principal argumento para alguma elevação com soja, que vinha subindo. Vamos saber como é que vem soja, vamos ver se continua na alta. Continua essa alta de 3 pontos, ela segue durante toda a manhã de hoje e ela vai colocando aqui a posição de julho a $8,86 mais 2 o bushel. Agosto, $8,82 por bushel. Setembro, $9,04 mais 2 o bushel. Posição de novembro, $9,17 mais 6 por bushel, subindo 3,2 pontos. É os negócios que nós trazemos agora com soja na Bolsa de Chicago. Fala agora sobre dólar, e ao falar de dólar, eu vou comentar uma situação também ligada ao Donald Trump, porque o Banco Central dos Estados Unidos anunciou que vai ter uma redução de taxa de juros, e o Donald Trump disse também via Twitter, como sempre, que espera mais do Banco Central norte-americano, além de baixar taxas de juros. Donald Trump nunca se entendeu muito bem com a direção do Banco Central do seu país. Vamos saber como é que vem o dólar agora. Nós temos esse fator internacional que está todo mundo de olho, temos aqui os nossos fatores internos, né, principalmente ligados ao andamento de reforma da Previdência. Nós temos hoje dólar comercial a R$ 3,79 mais 3, assim vem o dólar, uma alta de 0,51% para a moeda norte-americana, R$ 3,79 mais 3 para a moeda. Olha, visto isso, alguma recuperação para a soja de Chicago, dólar no Brasil se aproximando a 3,80, vamos saber como é que vem os valores de paridade nos portos, de acordo com a Grãos Corretora. Eu falo da saca de soja, não temos diferença em relação ao que acontecia na sexta-feira. Os portos, tanto de Santos quanto de Paranaguá, vêm com valores de referência a R$ 79,00 a saca de 60 quilos, é o destaque do Agricultura BR, de acordo com a apuração dos nossos amigos aqui da Grãos Corretora. Olha, daqui a pouco a Agricultura BR volta trazendo informações importantes do mercado do milho. Você vai saber sobre a consorciação com gramíneas e vai entender também como é que vem a colheita no centro-sul do Brasil. Eu volto já com essas informações. O assunto por aqui no Agricultura BR é o mercado do milho, como que está se produzindo milho no centro-sul do Brasil. Eu começo falando a respeito do estado do Mato Grosso do Sul, onde a colheita da segunda safra alcança 43% neste momento, mostrando também um acompanhamento dos resultados que temos no Brasil. Uma safra muito cheia. Para falar a respeito deste assunto, o nosso convidado nesta segunda-feira é o André Dobashi. Ele é o vice-presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul. Eu agradeço sua participação aqui, André. Seja bem-vindo. O milho está muito bem nos campos, é isso mesmo? Tá indo bem. A gente está com um pouco menos da metade da safra colhida até agora. Esses milhos foram plantados numa boa época, porque não sei se você se lembra da safra de soja, mas nós tivemos uma quebra, né? Então a gente teve uma antecipação do plantio do milho segunda safra. Esses milhos que foram colhidos aí até agora, um grão de altíssima qualidade, não tivemos nenhum problema com perda de qualidade desse milho. Então, assim, até o momento estamos com uma ótima safra, segunda safra de milho aí.
produtividade vem muito bem. Eu lembro de ter visto agora recentemente alguns estudos, tanto no norte do estado do Paraná, quanto parte norte do Mato Grosso do Sul, parte do sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, mostrando que teve geadas, mas essas geadas não chegaram a atingir para prejudicar essas lavouras de milho nesses estados, aqui no Mato Grosso do Sul principalmente. Não chegou a ter prejuízos, André? Veja bem, a gente teve 13 dias de chuva ao longo da colheita da safra de soja, mais ou menos, aí em média no Mato Grosso do Sul, e isso atrasou bastante os plantios de milho segunda safra. Então, aqueles produtores que tiveram um plantio antecipado de segunda safra e conseguiram colocar seu milho aí no final de janeiro, começo de fevereiro, esses já estão colhendo e não tiveram problema nenhum. Aqueles produtores que tiveram o seu plantio atrasado em 13 ou 15 dias e acabaram semeando aí no mês de março, meados de março, final de março, esses realmente estão tendo algum problema, né? Ainda não colheram a segunda safra, então não dá para a gente estimar qual que é o tamanho dessa perda. Sempre quando tem uma geada e o milho ainda está em processo de enchimento de grãos, a gente sabe que vai ter algum prejuízo, mas a gente não sabe se esse prejuízo é realmente na queda de produtividade ou na queda da qualidade do grão. Até então, como a gente não entrou nesses milhos geados, a gente não tem nem a queda da produtividade, nem a queda na qualidade de grãos. Mas é capaz da gente ter uma perda pequena, porque era uma parcela pequena de produtores que tiveram esse problema acentuado com um atraso de plantio. A área de segunda safra do milho do Mato Grosso do Sul chegou a 1.918.000 hectares, se não estou enganado é isso. E o Mato Grosso do Sul pode ter, assim como outros estados, o melhor resultado de campanha, né? Como é que está essa comercialização, como é que está o trabalho feito pelo produtor de milho no estado? Exatamente, muito bom essa posição tua, Fabiano, porque assim, 40% do milho mais ou menos foi comercializado. A gente estima que vamos colher aí em torno de 10 milhões de toneladas de milho esse ano. Isso é uma super safra, né? Mais do que o ano passado. Aí também tivemos problema de seca no ano passado e esse ano a gente não teve esse problema. Teve a geada pegando no final, a gente ainda não sabe estimar exatamente qual o prejuízo, mas sabe que vai ser um prejuízo pequeno em função do milho estar no final de enchimento de grãos. Eu acredito que daqui para frente a gente não tenha tanto problema mais de queda brusca de produtividade, o que a gente pode chamar da nossa super safra. Mas é cedo ainda, como eu te disse, nós estamos com menos da metade do milho colhido, é cedo ainda para a gente falar em números, né? Então a gente estima esses 10 milhões de toneladas aí com 40% comercializado, mais ou menos. Em relação aos resultados de campo, principalmente imaginando o Mato Grosso do Sul dividido em regiões, quais são as regiões que estão mais adiantadas nesta colheita? Ou seja, que também colheu soja antes? O norte do estado sempre colhe um pouco mais rápido, né? Então já está um pouco adiantado. Maracaju ainda está com essa média normal aí de 40%, mas a gente acredita que está mais ou menos empatado, sendo que o norte está um pouquinho à frente. Tá certo. Falando a respeito de alguns dados que acabam sendo nacionais também, André, esse ano nós temos uma forte safra no Brasil, provavelmente a maior safra histórica brasileira, e os preços do milho aqui no país, até por uma questão de demanda interna e externa, vem numa boa situação, né? O milho está sendo comercializado por preço de paridade no porto, daqui a pouco a gente vai trazer, está vindo com uma situação bastante interessante. Como é que o produtor tem se comportado frente a esses parâmetros hoje de mercado? Isso é muito interessante porque, assim, sempre quando a gente tem uma produção grande, a gente experimenta queda de preço, né? E esse ano ainda os preços têm se mantido na casa dos R$30. É lógico que quando a colheita atinge um patamar de estabilização, né? Quando a gente entra em colheita plena, digamos assim, o milho dá uma caidinha, mas esse ano a gente não está vendo isso. Então tem todo o cenário externo, o próprio problema asiático, né, que está demandando mais, assim, tudo dentro de uma suavidade, mas isso é muito interessante porque os preços têm se mantido na casa dos R$30 e isso é muito bom para a gente. Tem aproveitado essa situação? Exatamente. Mesmo que a gente ainda tenha mais de 50% da safra para se comercializar, eu acredito que o produtor
está na hora de aproveitar isso daí para pegar esses preços ainda na casa dos R$30, que é um preço bastante interessante para nós. E André, quanto mais se aproxima, né, chegando agora próximo a 50% de colheita, mas quanto mais se aproxima da colheita final do milho, mais próximo também vem, né, o momento de fazer a semeadura da soja e o final do vazio sanitário. Como é que está essa preparação no Mato Grosso do Sul? Como é que está esse vazio sanitário da soja no estado do Mato Grosso do Sul? É muito interessante essa questão, Fabiano, que é o seguinte: a gente sempre tem que reforçar para o produtor da importância do vazio sanitário. Então, o produtor que está agora colhendo milho, vai estar ali na resteva de milho, uma braquiária que ele semeou em consórcio, ou às vezes um milho solteiro. A gente pede para ir até a área, monitorar, ver se não tem nada de soja tiguera lá no meio, fazer o manejo adequado dessas tigueras. É uma ótima época para a gente fazer o que a gente chama de manejo outonal, que é aquele manejo de ervas daninhas que a gente faz aí com antecedência. Se você for usar algum produto que tem um período de carência longo, a gente já recomenda aplicar agora para depois não ter que atrasar a semeadura da soja, mas principalmente ajudar o nosso órgão de defesa, o IAGRO, a fazer o monitoramento do vazio sanitário, evitar qualquer tipo de problema nesse sentido, porque além de ser importante para a ferrugem asiática, evita tomar uma multa aí desnecessária. Os produtores, tradicionalmente, eles cuidam dessa situação, é que as áreas acabam ficando isoladas e quando acontece, né? Quando tem algum problema como esse. Exatamente. O importante é a gente não deixar de visitar todas as áreas, mesmo durante o período de entre-safra. Quer seja para levantar o complexo de erva daninha que tem, ou para avaliar uma dessecação outonal que a gente fez para monitoramento de erva, praga, enfim. Toda vez que você vai na área, você consegue ter uma avaliação de se tem alguma coisa, uma resteva de soja, uma planta voluntária, alguma coisa que nasceu, germinou ali e está atrapalhando. E nesse ponto é muito importante não só fazer o manejo, como também acompanhar o técnico do IAGRO lá em todas as áreas para que ele veja que a área está realmente livre de soja tiguera e que vamos ter um melhor controle de ferrugem asiática, uma doença que chama a atenção aí todo ano pelo aumento de custo de produção da soja, né? Tá certo, André. Agradeço a sua participação aqui no canal do Boi. Obrigado, estamos à disposição aí sempre que precisar. Tá certo. Eu conversei com o André Dobacho, continua aqui comigo. Conversei com o André Dobacho, vice-presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, falou sobre colheita do milho, chegando a 43% no estado do Mato Grosso do Sul. Bons resultados do Mato Grosso do Sul, que deve confirmar aí uma safra recorde também. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando de milho ainda. No cenário internacional, nós vamos mostrar lá a sede da Monsanto Bayer nos Estados Unidos. Nós temos técnicos por lá, mostrando ali as áreas de desenvolvimento de sementes. Então, um negócio muito interessante aqui no Agricultura BR. Você vai saber como é que está a colheita no Brasil, de acordo com a AG Rural e muito mais. Eu volto em instantes. Eu sigo falando sobre milho agora. Há pouco eu conversava com o vice-presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, o André Dobacho. A gente segue falando de milho agora e o consórcio que se tem com o trabalho do milho de segunda safra. Quem mostra essa realidade lá no estado do Paraná é o repórter Mauro Andrade. A Fazenda Alto Alegre, no norte do Paraná, adota o sistema consorciado do milho safrinha com a braquiária. A implantação ocorre em um único manejo com o plantio simultâneo do milho e da braquiária, a fim de reduzir os custos com operações de semeadura. Leôncio, eu vejo que você faz um sistema aqui consorciado com a braquiária. Explica um pouquinho esse sistema para nós. Bom, esse é o 4º ano que a gente utiliza. A gente planta o milho e a braquiária na mesma plantadeira, né? Um sistema que foi desenvolvido aqui pelo pessoal da Embrapa, né? E a gente mandou fazer algumas caixinhas que jogam a semente junto com a semente do milho. Elas ficam na entrelinha. Jogamos aproximadamente 8 quilos a 12 quilos por alqueire de braquiária rosiniense. E a gente tem gostado do sistema, porque forma uma boa palhada, o solo não fica descoberto e o aumento de raiz proporciona aumento de matéria orgânica, ajudando assim na próxima safra que será da soja, né?
a gente vê que isso aí está dando bastante diferença. Quando pega algum veranico, a soja está resistindo um pouco mais. É lógico, né, como desse ano foram mais de 30 dias sem chuva, ela e muito quente, né, não aguentou tanto. Mas dá para ver que alguns 15 dias, 20 dias de seca aí, ela tem conseguido se manter ainda, a produção de soja. Eu estou gostando bem desse sistema. O plantio do milho consorciado com a braquiária produz uma série de vantagens. A cobertura vegetal ajuda na conservação do solo, evitando a erosão. Reduz a temperatura do terreno, o que favorece a microbiologia do solo. E mantém por mais tempo a umidade do solo, aumentando assim a tolerância do milho aos períodos de estiagem. Além disso, tem a vantagem de reduzir a infestação de plantas invasoras. Ela segura bem as plantas daninhas. No caso de buva e margoso, eu vejo que ela tem segurado. Desde que a gente começou o processo de braquiária, diminuiu bem a infestação dessas ervas daninhas aqui nas nossas áreas. E algumas outras continuam, né, que é o caso da vassoura, trapoeraba e tal, mas daí a gente vem com um manejo mais focado, pontual, né? Tirando a buva, que é um grande problema, e margoso também, que é um grande problema, a braquiária segurou esses dois bacana. A gente está satisfeito com o trabalho dela aí. Ok, obrigado, Leôncio. Mauro Andrade, de Londrina, para o Canal do Boi. A Agricultura BR agora traz os números nacionais, ou no centro-sul do Brasil, para a colheita do milho. A apuração é da AG Rural e você acompanha agora os dados que mostram uma colheita no centro-sul do Brasil na ordem de 76%, e o estado do Mato Grosso continua liderando a colheita, seguido de perto por Paraná e Goiás. Veja os dados aqui que nós destacamos para a colheita do milho. Total de colheita vem com 76%, Mato Grosso 95% colhido, Paraná 73%, Goiás 70%, são os números que eu trago agora. As produtividades seguem em linha com as expectativas dos produtores rurais, portanto, vem dando resultado no campo, realmente, essa produção de milho em segunda safra, como você tem acompanhado aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Vamos falar agora a respeito de como que vem os valores para a paridade do milho nos portos brasileiros. Demanda segue muito boa pelo milho no Brasil. Esse mês de julho deve ser recorde e você vê na tela comigo agora como é que estão os valores em Santos e Paranaguá. Estou falando agora dos negócios nos portos brasileiros, é o destaque de agora do Agricultura BR. Porto de Santos e Porto de Paranaguá é o que a Agricultura BR traz agora em destaque para você. Nós trazemos aqui Santos e Paranaguá, R$ 38,00 a saca de 60 quilos. Destaque aqui do nosso programa, mostrando valores ali com certa estabilidade para os portos brasileiros. É o que a Agricultura BR mostra para você. Agora sim, eu mostro o milho negociado em Chicago. Vamos ver na tela como é que vem esse milho agora. Você tem a posição de setembro a $4,16 mais 6 o bushel, sobe 2,2 pontos. Dezembro, $4,26 mais 4, sobe 2. Março de 2020, $4,36, vem com uma alta de 1,4 pontos. Posição de maio também vem ganhando $4,40 mais 2 por bushel, é o destaque de agora do Agricultura BR. E olha, vou chamar, a gente está falando dos Estados Unidos agora, vou chamar a sua atenção agora para um grande centro de desenvolvimento tecnológico. Esse centro tecnológico fica localizado no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. É uma área de produção de tecnologia, é onde se desenvolve Monsanto, agora Bayer, cerca de 12 mil hectares. Nós temos ali o nosso amigo, nosso colega, o Fernando
que está participando, o Fernando Dédimo, que está participando de lá, apresentando produtos, mostrando como é que funciona essa situação. E nessa área, ela tem a primeira cultivar de milho que chegou nos Estados Unidos. Você vai conhecer agora, que aliás está produzindo ainda, o primeiro exemplar de milho, né, de planta de milho que chegou nos Estados Unidos, segue em produção nessa área que nós vamos mostrar agora. Um outro fator interessante é que eles chegaram ali à conclusão de uma produção de milho que fica ali com mais de 200 sacas por hectare. Eu vou mostrar agora para você aqui na tela, pode colocar na tela, som original também, eu vou falando o que tem nela, pode soltar, coloca na tela cheia. Essa área de milho que você está falando aí é uma área de experimento. Esse milho, ele não tem ele é por gotejamento. Então acontece o quê? Ele não recebe chuva direto. Se você prestar atenção, aquela situação de galpão, ela está em movimento. Ela está se movimentando e nós mostramos aqui o que vem acontecendo com ela. A área de produção em Nebraska, nos Estados Unidos, ela vai cobrir toda essa área e o milho será apenas umedecido através de gotejamento. Você vê produtores rurais ali participando, técnicos também, assim como o Fernando Dédimo, que é diretor da KIP Internacional, e mostra uma coisa interessante. Além de ser uma área de 100% por gotejamento, com isso, ela precisa de apenas 200 milímetros de água em todo o seu ciclo e pode chegar a um grau de produtividade extremamente elevado de 220 sacas por hectare. Está aí uma situação bem interessante, feita pelo Fernando, quero mandar um grande abraço a ele, uma área de produção das mais interessantes, é uma área de pesquisa. Você vê lá que vou chamar de capota aqui, né? Ela se movimenta mesmo. Esse milho que está dentro dela, dentro dessa parcela, está tendo aí a produtividade de 220 sacas e os resultados realmente impressionam produtores, técnicos, agrônomos que estiveram presentes. Aí está o Fernando, dentro da área já coberta, e a área coberta em fotografia. Nós trazemos aqui um destaque aqui, produção norte-americana de milho, é o que você acompanha no Agricultura BR. Fala agora sobre o setor de cana-de-açúcar, porque a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a Única, divulgou neste final de semana números que mostram como que vem ou como foi o processo da cana-de-açúcar na primeira quinzena do mês de julho, que registra a queda frente ao mesmo período do ano passado. É o que a Agricultura BR mostra agora. A situação da cana que passou pelo processo de moagem chegou a 1.940.000 toneladas de produção. Primeira quinzena, portanto, de julho, com queda de 19% frente às 2.400.000 toneladas que passaram ali pelo procedimento de produção. As condições climáticas prejudicaram a operacionalização da colheita e o processamento da matéria-prima. Esse é o destaque do Agricultura BR com os números que foram divulgados na Única. E apesar da queda expressiva na produção, nós temos dados muito interessantes que mostram, né, para essa primeira quinzena, as questões relacionadas também a etanol e açúcar. É o que você vai acompanhar comigo agora. Você tem aqui uma primeira quinzena na produção de etanol de julho de 2.170.000.000 de litros, sendo que no anidro foram produzidos 124.290.000 litros, hidratado 1.440.000.000 de litros, tendo aí essa relação com a produção de etanol à base de cana-de-açúcar. Tivemos também uma produção bem expressiva de etanol feito com base de milho, de acordo com a Única, 44.120.000 litros na primeira quinzena do mês de julho. Esses são os dados da Única para a produção de etanol e açúcar.
E agora a gente muda de assunto. Vou falar de pecuária, vou falar de expressão de qualidade, de genética, tecnologia e, por que não dizer? Eu costumo falar que, quando eu toco nesse assunto, eu estou falando da pecuária 4.0, eu estou falando de uma pecuária que é efetiva, que traz resultado e é aquela que o produtor rural quer ter na sua propriedade. É por isso que eu vou agora viajar logo aqui, pertinho. Vou até Terenos, vou até a sede da Fazenda Pecuária BR, aqui perto de Campo Grande. José Cunha está por lá, o sol está aberto, até está fazendo um pouco de calor agora, José Cunha, mas amanhã nós temos uma grande oferta aqui pelo Canal do Boi, trazendo essa tecnologia, trazendo essa genética colocada à prova sobre esse grande projeto da pecuária brasileira que inova e traz grandes resultados. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, a gente está aqui na Pecuária BR, né, onde já está sendo tudo preparado para esse grande evento, né, esse grande leilão que acontece amanhã, dia 30, né, a partir das 20h30, com transmissão pelo Canal do Boi. Esse leilão que é o primeiro leilão Pecuária BR e parceiros, né? Esse leilão que tem 2.000 aí, né, em oferta, 2.000 animais de corte, sendo 600 novilhas Nelore PA prenhes e 600 novilhas Nelore CL prenhes, além de 800 bezerros para recria e engorda. Esse leilão que está sendo preparado, né, com muito zelo, com muito trato. Como todos sabem, a Pecuária BR é uma vitrine de tecnologia, ocupa aqui toda a sua a área em questão de tecnologia na seleção desses animais, que vem com muita qualidade genética, animais que têm precocidade, que serão ofertados nesse grande evento, né? Por aqui, Fabiano, tudo pronto praticamente, alguns animais foram filmados agora há pouco, a gente está vendo aí também algumas imagens aéreas desses animais, que já estão separadinhos aqui para entrar em leilão amanhã, e os preparativos estão a todo vapor. Esses animais aqui da Pecuária BR são animais criados em semi-confinamento, né, a pasto, mas também em coxo, alimentação em coxo. São animais que têm características, né, do Nelore, são animais muito precoces, são animais que têm toda uma qualidade genética e a Pecuária BR prima muito por isso, trabalha muito em cima disso. Então realmente é uma grande seleção, vai ser um grande evento, um grande leilão. O criador, o produtor rural, o pecuarista que estiver assistindo, né, que estiver interessado nesses animais, vai poder levar essa qualidade toda, essa precocidade toda para a sua propriedade com esse grande evento. Fabiano, por aqui as coisas estão quase prontas, como a gente já falou, né? A gente está acompanhando essa movimentação aqui, os preparativos. Hoje de manhã a gente conversou aqui com o Marcelo Solé, que é da assessoria do leilão. Ele falou para a gente um pouquinho sobre as características desses animais que vão a leilão. E logo mais no Mais Pecuária e também no Na Batida do Martelo, a gente vai voltar a falar sobre esse grande leilão e a qualidade desses animais que serão ofertados amanhã. Por enquanto, a gente vai ficando por aqui, só acompanhando mesmo a movimentação e os preparativos. Eu vou voltar ao estúdio com você e mais tarde, durante a nossa programação, a gente volta a falar aqui da Pecuária BR com novas informações, mostrando aí os preparativos, né? Tudo que está sendo preparado com muito carinho para esse grande evento da Pecuária BR, que é uma vitrine de tecnologia, como a gente fala, e sempre agora disponibilizando aí toda essa qualidade para o mercado. Fabiano, eu volto com você. Tá certo, obrigado pela participação, José Cunha, um grande abraço a você, bom trabalho. Você acompanha informações desse grande evento, dessa tecnologia, durante todo o dia de hoje, nos nossos programas, na nossa programação. Fique de olho, você que é pecuarista, é realmente uma oportunidade de trazer evolução para o seu rebanho, resultado, e resultado, você sabe, é rentabilidade no bolso de quem produz. Vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo sobre café, vou falar também sobre outros mercados e você participa do programa conosco. Participe mandando sua mensagem no nosso Facebook, do Agricultura BR, no Twitter ou ainda no nosso WhatsApp. O número é 67996562266, Agricultura BR. Volta já!
A Agricultura BR fala agora a respeito do mercado do café. Vamos saber primeiro como é que vem as negociações com o café arábica na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures, onde mais se negocia café no mundo. Você tem aqui os negócios de referência, isso influencia aqui as posições no Brasil, vindo com ligeira alta. Posição de setembro vem a $1 mais 55 a libra peso. Dezembro, $1 4 centes mais 15. Março, $1 7 centes mais 95 por libra peso. Maio, $1 10 centes mais 35 por libra peso. São os negócios que temos agora com o café arábica na Bolsa de Nova York. Portanto, vindo café hoje com uma alta e somando ao dólar que também sobra no Brasil, só chegando próximo a R$ 3,80. Situação vem positiva neste momento. Seguimos falando sobre mercado futuro do café, agora o Robusta, negociado na Bolsa de Londres. Nós destacamos aqui o que vem acontecendo com o café Robusta, com ligeira queda. Setembro, $1.339 a tonelada. Novembro, $1.365. Janeiro, $1.392 a tonelada. E março de 2020, $1.421. Hoje em queda, café Robusta, negociado na Bolsa de Londres. Referência para o Conilon, aqui no Brasil. E olha, os azeites de oliva produzidos no Brasil começaram a chamar a atenção e, inclusive, ganhar prêmios internacionais. Foi o que aconteceu em Nova York e é o assunto dessa entrevista que Walter Pulga Jr. fez com Edna Bertottini, que comenta um pouco esses resultados. Doutora Edna, obrigada por ter vindo. Vamos agora falar do assunto que a senhora conhece muito bem, como diretora técnica do Instituto Brasileiro de Olivicultura, que é azeite. Nós produzimos azeite no Brasil, para muita gente pode ser uma surpresa, e ganhamos prêmios no exterior. O azeite brasileiro faz sucesso lá fora? Nós mandamos os azeites, né, para os concursos e conseguimos em diversos concursos classificações boas, medalhas. No concurso de Nova York, que foi em maio, nós obtivemos 8 medalhas de ouro, 2 de prata e 8 de bronze. Azeite produzido aqui? Azeites produzidos aqui, todos extra virgens, né? E dentro do extra virgem, se você ganhou medalha de ouro, é porque é muito bom, é o top do extra virgem. O Brasil não tem uma tradição na produção de azeite, né, de oliva. Normalmente nós compramos de outros países. Sim. O Brasil tem condições de produzir um bom azeite, mesmo em grande quantidade? Eu acredito que sim. Assim, o mercado, a produção está mostrando isso, né? Ao longo dos anos, a gente vê um avanço na área plantada, a gente vê um avanço na qualidade do azeite, né? Assim, há 3, 4 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de azeite extra virgens. Eu diria que nossos azeites se classificariam aí ainda em virgem. Tinha muitos defeitos ainda na colheita, na pós-colheita, que davam um defeitinho ou outro no azeite e já jogava ele para a categoria de virgem. Hoje se conseguiu um avanço aí, né? Tanto na parte de campo, na parte de colheita, pós-colheita, extração no menor tempo possível. Mundialmente se fala que em 24 horas você tem que estar extraindo o azeite depois que você colheu. Aqui a gente está com 5, 6, 7 horas, nós estamos extraindo o azeite. O maquinário que se foi comprado, né, para extração de azeite, também maquinário de empresas aí qualificadas. Agora, tudo isso é novo, né, doutora Edna? Sim, é 10, 15 anos que nós estamos falando. É uma história de 10, 15 anos, não mais que isso.
começamos há pouco tempo. Como começou essa história de produzir azeite no Brasil, já que nós não tínhamos tradição em produção de azeite? Bom, essa história começou há muito tempo. Em 1500 já veio na barcaça do Cabral, já vieram as mudas e eles implantaram os portugueses em alguns locais. E alguns locais foram para frente, e outros locais não foi bem a plantação, o cultivo. Eles mandaram erradicar tudo com medo aí de concorrência, né? Da colônia. Isso, azeite espanhol. Exatamente. Depois, uma segunda onda foi mais ou menos em 1930, com Getúlio Vargas, que ele fez um acordo com a Argentina, e no Rio Grande do Sul foram plantados olivais com material genético argentino. Não era melhorado, é material genético da Argentina. E também por questões comerciais, porque nós somos o maior importador de azeitona de mesa da Argentina, foi se abandonando esses olivais, né? E ainda há algumas plantas dessa época no Rio Grande do Sul. Depois, a terceira onda foi aqui em Minas Gerais, né, na região de Maria da Fé, que os portugueses vieram, implantaram olivais e cometeram alguns erros de manejo, como, por exemplo, colocar só um cultivar, plantar só um cultivar, daí não tinha polinização, por exemplo, e não foi bem. Não foi bem. Agora temos quarta a onda, quarta e onda. essa veio para ficar. Essa daí é definitiva, a gente já tem azeites muito bons, o volume é pequeno ainda perto do que nós importamos, né? Mas nós com grande importamos muito? 78 mil toneladas. Nós somos o segundo maior importador de azeite. Primeiro, os Estados Unidos, com 130 mil, e nós somos o segundo. Agora, e azeitona de mesa também. Azeitona de mesa também importamos 110 mil toneladas nós importamos. É muita azeitona. Agora, nós temos condição de atender o nosso mercado ou vai demorar muito para atender esse mercado? Eu acho que vai demorar. Vai demorar bastante, porque nós temos aí alguns gargalos no setor, né? Nós temos que buscar novos cultivares mais adaptados às condições brasileiras, as condições subtropicais de clima. Nós temos que tentar buscar melhoramento genético para cultivares nossos, né? E outros gargalos na cadeia, né? Para que haja um avanço numa expansão diária e a gente possa aí, fazer frente aí, né, a esse consumo que o brasileiro já tem, que é muito grande. Agora, é muito caro implantar a cultura um olival? Um olival? Nós temos dados do estado de São Paulo e um pouco do Rio Grande do Sul, sem contar o valor da terra, está em torno de 10 a 18 mil reais por hectare, a implantação. De 10 a 18 mil reais a implantação por hectare. Por hectare. Depende do preparo de solo que a pessoa faz. É preciso todo um estudo. Sim, precisa preparar o solo, é uma cultura perene, que vai durar 50, 100, 200 anos. Então, você tem que ter um bom preparo inicial, né? Agora, é um trabalho mais sofisticado, não é uma cultura que vai render dinheiro no curto prazo. Quanto tempo para recuperar esse investimento? Olha, os dados mundiais dizem que de 10 a 15 anos, que é o tempo de retorno desse investimento. Ou seja, é lento. É lento. Mas por quanto tempo eu mantenho essa cultura? Essa cultura, você pode manter ela por 50, 100, 200 anos. A gente tem exemplares de oliveira com 1000 anos, que ainda produz pouco, né? Não é uma produção comercial, mas produz, né? A senhora diria que vale a pena investir na implantação da cultura da azeitona, do olival? Assim, o que eu tenho dito para os produtores que me procuram é, em primeiro lugar, aonde está a sua propriedade? Você tem que ter clima adequado para se implantar um olival, né? A gente tem inúmeros casos de fracasso, porque a pessoa foi implantar num local que você não tem uma quantidade de horas de frio necessária para o florescimento, né? Então, se você você tem sua propriedade em um local de serra, como no estado de São Paulo, Minas, acima de 900, 1000 metros, ou no Rio Grande do Sul, onde já se tem zoneamento climático, onde é certo que se pode produzir, eu acredito que é um investimento viável.
que vale a pena. Vale a pena. Traz rentabilidade para o produtor. A médio e longo prazo. Imediato, não. Imediato, não. Assim, eu combato aquele sonho de eu vou plantar e amanhã eu vou ter o retorno. Acertar a mão. Eu vou ter o meu azeite com o nome da minha família, não sei o quê. É muito complicada a cultura, é uma cultura que exige cuidados, né? Uma cultura delicada, que está se adaptando, exótica, que está se adaptando às nossas condições climáticas, que são completamente adversas, né? A senhora tem algumas informações já positivas, né? Gente que investiu e já está conseguindo obter rentabilidade. Sim, tem vários grupos aí que já obtiveram grandes safras, especialmente esse ano aqui, né? E já estão aí retornando o investimento. Bom, entre as informações que a doutora Edna Bertoncini tem comentado, existe o cuidado em consumir azeite de qualidade. Ou seja, custo de azeite que vem importado está entre 8 e 12 euros por litro em média. Um de qualidade, vamos dizer, sim, azeite de qualidade. Os dados mundiais dizem isso, que um azeite de qualidade é de 6 a 12 euros o litro. É o custo de produção. Custo de produção. Um extra virgem, um azeite extra virgem. De qualidade. De qualidade. Então, nossa, 12 euros vezes R$5 daria mais ou menos R$60 o litro. E tem mercado para esse azeite de qualidade? No mundo tem? Tem mercado, tem mercado. O Brasil consegue produzir um azeite que poderia ser vendido acima desse valor? Tem vários azeites que estão sendo vendidos acima desse valor. Esses premiados? Os premiados, que não deixa a desejar a nada dos mais tops internacionais dos países tradicionais em produção, né? Nós estamos concorrendo nesses concursos com o pessoal com azeites tradicionais de 100, 200, 300 anos, famílias de 300 anos. Italianos, espanhóis, portugueses. Todos os países têm azeites excelentes, né? E nós estamos concorrendo com essa nata mundial e estamos conseguindo vencer. Seria um bom negócio no médio e longo prazo? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Cuidados adequados em área adequada. Cuidados adequados, obedecer os princípios agronômicos. Muitos investidores vêm para essa área e não têm vocação agrícola. Então, fica patinando muito tempo na atividade, porque não conhece o mínimo de agricultura. Então, contratar um técnico bom, um agrônomo bom, que tenha vivência com a cultura. Para isso tem um instituto? Tem o instituto e tem, não só aqui no estado de São Paulo, né, que tem a Secretaria da Agricultura, o nosso grupo Oliva São Paulo, mas no Rio Grande do Sul tem o pessoal da Embrapa, Clima Temperado, tem a EPAMIG. Instituto Brasileiro de Olivicultura. Que reúne os produtores e tem informações... Para levantar demandas, né, e assim, tentar conquistas em políticas públicas para o setor. Para evoluir Sim, nós necessitamos de inúmeras políticas públicas. A gente não tem nem registro de pesticida, para você ter uma ideia para a cultura. A gente tem um pesticida registrado. Então, nós temos inúmeras dificuldades. Há uma luta ainda a ser feita para implantar essa cultura no Brasil. Sim. Com estabilidade, com rentabilidade. Sim. Bom, você acaba de ouvir a doutora Edna Bertoncini falando sobre azeite, produção de azeite no Brasil. Tende a crescer? Tende a crescer. Assim, há um aumento aí de 20% e 30% por ano na área plantada. A expectativa é que a produção cresça. Rapidamente. Rapidamente. E os olivais estão ficando mais velhos, né, mais estabilizados. Então, a tendência é você ter uma maior produtividade por hectare. E daí você tem um menor custo do produto também para o consumidor final, né? Bom, está aí o recado da doutora Edna Bertoncini. Ela é diretora técnica do Instituto Brasileiro de Olivicultura e é coordenadora do Oliva São Paulo, né? O trabalho da APTA, um órgão do governo, uma instituição da Secretaria da Agricultura. Da Secretaria da Agricultura, que incentiva aí, e eu trabalho perto dos produtores de azeite, né? Quem trabalha com olivicultura em São Paulo. Agradeço sua participação aqui. Vamos encerrando essa entrevista. Campo Grande.
interessantíssimo, né? A produção de azeite de oliva do Brasil ganha prêmio fora do país, ganhando prêmio nos Estados Unidos, mostrando uma grande capacidade também de produção. Olha, daqui a pouco, a Agricultura BR vai trazer uma reportagem especial lá do Rio Grande do Sul, que mostra a importância das cooperativas para o desenvolvimento do agronegócio. Eu volto já. Olha, fala agora sobre cooperativa, estava até olhando aqui no papel, crescimento com um segmento muito interessante, chegando a subir 12,3%, sendo responsável pelo entendimento e também o aumento na produção de diversos estados brasileiros. O sul do Brasil tem uma tradição muito forte com associativismo e cooperativismo. Rio Grande do Sul é um dos berços das cooperativas do Brasil e você vai conhecer agora, na reportagem de Annelise Nicolodi, como que esse trabalho tem sido feito por lá. Nos últimos 5 anos, o setor aumentou em 12% o número de vagas formais e cresceu 60% em faturamento. Dividido entre milhares de associados, o capital gerado pelas 128 cooperativas agropecuárias no Rio Grande do Sul vai muito além da cifra financeira. O faturamento recorde de 31,7 bilhões de reais, registrado no ano passado, é apenas uma das faces dos efeitos multiplicadores nos municípios onde as cooperativas estão presentes. Nos últimos 5 anos, enquanto o Rio Grande do Sul reduziu em 5% os empregos formais, as cooperativas aumentaram em 12% as vagas, com a criação de mais de 4 mil postos de trabalho. Das oportunidades de empregos e negócios ao desenvolvimento social de comunidades. A Cevale, presente em 5 estados brasileiros e no Paraguai, possui 151 unidades de negócios, mais de 21 mil associados e 10.200 funcionários. Destaca-se na produção de soja, milho, trigo, mandioca, leite, frango, peixe e suínos. E atua na prestação de serviços, com mais de 260 profissionais que dão assistência agronômica e veterinária aos associados. Para manter os cooperados atualizados tecnologicamente, a Cevale desenvolve cursos, palestras, treinamentos, dias de campo e está sempre investindo em novos projetos que beneficiam as comunidades onde atua. Nós, como trabalhamos com amidos modificados quimicamente, então nós estamos trabalhando sempre no sentido de que aumente a produção por parte do produtor para que nós não tenhamos que importar da Tailândia a fécula de mandioca para processar ela quimicamente para que ela seja utilizada nas indústrias papeleiras, de celulose, dizendo assim. Além desse projeto, nós também estamos trabalhando na linha de produtos industrializados de frango e também estamos se preparando para ampliar a produção de frango com um novo abatedouro de frangos e está no nosso planejamento para 2019, começando o desenvolvimento dos projetos para na sequência ser implantado. Mas o que está por trás dos resultados positivos das cooperativas do Rio Grande do Sul? No caso da Cotrijal de Não Me Toque, que ficou com o melhor resultado entre as agropecuárias, o bom desempenho foi impulsionado pela Expo Direto, uma das maiores feiras do agronegócio internacional. Pelo que nós temos conhecimento aí de todos os países que vêm, a gente fica surpreso positivamente, dizendo que é uma das melhores feiras do mundo. As maiores ainda não, mas por que não no futuro? Não existe fórmula mágica para fazer um negócio dar certo, seja no campo ou na cidade. Mas o cuidado com a gestão faz toda a diferença. Sem se preparar para conseguir administrar todos os recursos humanos e capitais, as cooperativas também podem sucumbir. Um dos casos emblemáticos é o da Cotrijuí, que já foi a maior da América Latina e hoje está sob intervenção judicial, depois de passar por um processo de liquidação extrajudicial que começou em 2014. Mas é possível superar problemas e continuar forte em meio a tanta concorrência. A Cotripal de Panambi, também no noroeste do Rio Grande do Sul, é um exemplo de solidez. Fundada em 1957, a cooperativa iniciou pelas mãos de 29 agricultores. Atualmente,
São mais de 4.000 associados e 2.175 colaboradores. Entre os investimentos que rendem lucro e desenvolvem as comunidades estão os supermercados, postos de combustíveis, fábrica de ração. Sempre com o propósito de levar segurança e crescimento para o produtor associado e desenvolvimento para todos. Tá aí, mostrando o trabalho das cooperativas lá no estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos. Olha, esse domingo aqui nós comemorávamos, né, o Dia do Agricultor Brasileiro. O Dia do Agricultor foi neste domingo. Nós estamos trazendo algumas reportagens especiais, mas aqui é sempre especial, né? Aqui é a Agricultura BR, então aqui é especial sempre. Mas eu interagia bastante com telespectadores, com o pessoal que segue a Agricultura BR nas mídias sociais. Eu quero agradecer muito o carinho de todo mundo que participa conosco da programação do Canal do Boi, que manda mensagem, que manda alternativas, que manda sugestões para o programa, que fazem críticas também. Agradeço demais a participação de todos. Em especial, neste domingo, nós postamos uma foto de homenagem ao Dia do Agricultor e aí começaram, tanto no Twitter quanto no Facebook, começaram as interações. Isso foi muito positivo, gostei muito, de alguma maneira, participar desta data importante. E quando eu conversava, muitos tinham já ido trabalhar, estavam no planejamento da semana, em pleno domingo, mostrando que a agricultura, a produção rural brasileira não para. E olha, vou falar agora de um grande evento, né? Já que você estava participando do programa neste domingo conosco, tem gente participando agora também. Olha, participe deste grande evento da agricultura sustentável, o terceiro Fórum Brasileiro da Agricultura Sustentável, acontece na próxima semana, está aqui na tela, dos dias 5 a 7 de agosto. É semana que vem, pessoal. Ó, semana que vem você tem que fazer a sua inscrição. Você vai fazer essa inscrição, vai acontecer aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Rubem Gil de Camilo. Esse evento é voltado para agricultores de todo o país que adotam sistemas de produção baseados na sustentabilidade, sob a ótica ambiental, econômica e social. Irão debater com pesquisadores a evolução verde. São 11 palestras com pesquisadores de todo o país sobre manejo de solo, controle de pragas e doenças, plantas de cobertura, melhoramento genético e custos de produção. As inscrições estão abertas ainda, você faz ali nesse endereço, www.grupoagrissustentável.com.br. E como eu dizia para alguns produtores, que nós conversávamos neste domingo, pelo Facebook ou pelo Twitter, olha, vou estar lá, a Agricultura BR vai acontecer do evento, eu faço questão de conversar com todo mundo que falou conosco aí, através das mídias sociais, pessoalmente. A gente se encontra, então, em Campo Grande, no terceiro Fórum da Agricultura Sustentável. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial, o último dessa edição. Daqui a pouco vamos saber como é que está soja, dólar e muito mais aqui no Agricultura BR. Momentos finais dessa edição da Agricultura BR, vamos saber então como é que vem soja rapidamente em Chicago. Melhora muito, por isso que eu queria mostrar, melhora, vai aumentando de 6 a 7 pontos e as posições de agosto, mas principalmente de setembro, começam a esboçar uma reação que pode trazer de novo para o piso de $9 o bushel. São as conversas entre China e Estados Unidos. Você acompanha comigo agora como é que vem o dólar comercial neste momento. A Agricultura BR encerrando, continua em alta, próximo a 3,80, mas agora uma alta menor, 0,42% de alta a R$ 3,78 mais 9. E eu encerro essa edição da Agricultura BR por aqui, lembrando que eu volto às 17h20 na nossa terceira edição. A todos uma ótima tarde e até lá!